Meus amigos, há 4 anos atrás, eu começava esse trabalho de colocar online os meus livros e as aulas que eu dei nos 51 anos de magistério. Houve um lance muito importante quando eu fiz a aula 057.4. Se você olhar para esta aula, você vai lucrar muito. Primeiro, porque você vai aprender muita química, que hoje nós estaremos falando. Segundo, porque você vai me ver jovem, 4 anos atrás. E terceiro, porque você vai ler o depoimento, um comentário do Ricardo Stump, que foi meu aluno no Colégio Militar de Brasília, porque nesta aula eu explico a mistura azeotrópica, aquela que faz o álcool poder sobreviver com água lá na câmara de combustão. O Enem, há uns anos atrás, colocou essa questão. O álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 96% de álcool puro. Naturalmente, 4% de água. A substância álcool, etanol no caso, tem uma densidade, aqui nesse problema, de 800 gramas por mililitro. A água, naturalmente, tem densidade de 1000 gramas por mililitro. Então, teremos em 1000 mililitros, quer dizer 1 litro, teremos o peso de 1 quilo. Densidade igual a 1. Perfeita. Um técnico inspecionou 5 postos de gasolina e descobriu que o posto número 1 apresentava um álcool hidratado cuja densidade é 822 e assim por diante. A pergunta do Enem é: qual posto com combustível adequado? Porque nós sabemos, na época em que está havendo colheita de cana, há uma produção de etanol muito intensa na indústria, que você vai ler nessas aulas lá atrás. Bom, e o preço do álcool baixa, enquanto que há épocas de entre safra em que o preço do álcool é alto. Então, o dono do posto de gasolina, da rede de postos de gasolina, faz uma trapaça. Ao invés de colocar 96% desse, coloca menos que 96%, aumentando o percentual desse segundo. E a densidade não é. Qual dos 5 postos está com a densidade adequada? Claro, sempre peço que você faça primeiramente, antes de ver a minha explicação. Bom, o que você pode deduzir rapidinho é o seguinte: se o mandado fazer é ter 96% do que tem densidade 800 e 4% de quem tem densidade igual a 1000, nós teremos 96% vezes 800 vai me dar 768. Sim, porque você sabe que você estará multiplicando 8 por 96. Esses 2 zeros vão cancelar com os 2 zeros do denominador. Lembre, é 96 em cima por cento, 100 embaixo. Cortando 2 zeros, vai ficar 768. E 4% de 1000 vai me dar quanto? Vai me dar 40. Muito bem. A soma desses dois vai me dar 808. Meu amigo, esta é a densidade correta. O posto de gasolina que está vendendo o álcool hidratado com especificamente 96 de álcool e 4% de água, tem que mostrar um álcool que tem uma densidade de 808. Este posto é fiel à legislação.
Os demais estão errados, com uma correção. Peço muito que você olhe esta aula, porque não pense que seja possível fazer uma mistura para pôr lá no carro a partir de álcool e a partir de água. Isto já vem da indústria, já vem da destilação, que não pode separar os 4% de água. Toda destilação de álcool com água necessariamente se torna 96%. É uma mistura azeotrópica, é inseparável. A água se embebedou no álcool, eles estão juntos. Então, na montagem desse produto que está sendo vendido, está havendo um acréscimo no álcool que veio do correto, está sendo colocado água, acrescentado o componente mais pesado. Se você aumentar o componente mais pesado, claro, vai aumentar o 40 e vai diminuir o 768. Aumentando o componente mais pesado, necessariamente as densidades vão subir. Vou pegar um exemplo. O dono do posto malandro colocou água suficiente para ter apenas 90% de álcool. Se tiver apenas 90% de álcool, que é errado, isso vai me dar 9 vezes 8, 72, 720. Naturalmente, eu vou ter 10% de água, 10% de 1000, terei então 100. A quantidade, a minha densidade deste álcool hidratado, alterado, fraudado, porque colocou menos álcool, que é o caro, e mais água, que é o barato, vai me dar uma densidade de 820. Portanto, a densidade deste posto especificamente foi feito como que colocando água mais a ponto de ficar só 90% de álcool. Portanto, o que está correto é o quarto posto, aceitando naturalmente que o quinto posto deve ter havido algum problema de densidade e também pode ser considerado como correto. Meu amigo, eu olhei esta aula e gostei. Você também vai gostar. Trago mais um exercício agora da Unicamp, no mesmo nível. Meu jovem, pensar é ótimo. Fazer esses neurônios se movimentarem, cada vez eles ficarão mais espertos. E naquela hora H, que tu não está nem aí, de repente tu fica inteligente. Por quê? Porque tu treinou. A turma está acordada. Considere uma gasolina feita apenas de etanol e N-octano com frações molares iguais. Então estamos falando que esta gasolina que está sendo servida para você no posto de gasolina, ela não é apenas o octano, não é apenas hidrocarboneto. A gasolina brasileira tem até 25% de etanol. Mais uma vitória brasileira. Isto é invejado no mundo inteiro. No combustível brasileiro não tem só hidrocarboneto, não é só combustível fóssil que está sendo queimado. Junto com o combustível fóssil tem um combustível renovável, o etanol. E o limite é 25%. Aquela história, em época de grande produção de etanol, há dono de posto que coloca até mais que 25%. Aquela jogada malandra que não podemos aceitar. Bom, então vamos ao problema da Unicamp, extremamente inteligente. As entalpias
são respectivamente. Portanto, a entalpia do primeiro citado, que é o etanol, é 1.368 kJ por mol, e a entalpia do octa. O octano é aquele que nós falamos, é o 2,2,4-trimetilpentano, que foi usado como modelo de taxa de compressão. Tem uma entalpia de 5.471. Naturalmente, você lembra lá de termoquímica que a entalpia negativa significa que foi liberado. Entalpia é a variação da energia do reagente e a energia do produto. Pegando a entalpia do produto, que normalmente está lá para baixo, e subtraindo da entalpia do reagente que está lá em cima. Esta variação de entalpia nas reações exotérmicas são sempre negativas. É um sinal, uma lembrança que é calor produzido na queima. Meio a meio de álcool de etanol e de octano. Naturalmente, você percebe que o combustível fóssil tem uma produção de calor muito maior do que a produção de calor do etanol. A densidade desta gasolina, a mistura, deu uma densidade de 0,72 gramas por mililitro. A sua massa molar aparente, se fosse uma substância, eu diria a massa molar. Mas como se tratam de duas substâncias, a massa molar aparente é 81. O etanol sozinho, ele pesa 74. O octano sozinho pesa 116. Fazendo a média de 74 e 116, dá 80,1. É a massa molar aparente, que é o peso do mol. Um mol dessa mistura pesa 81. Vamos lá então, primeira pergunta, bem didática, escreva as equações. Vamos lá, senhores e senhoras, com muito prazer, quero lhes informar que nem só de petróleo vivem os automóveis. Também um tal de etanol vindo da cana-de-açúcar. Imaginou, na década de 70, 80, o interior do Nordeste não tinha mais jovens, estavam todos lá em São Paulo cortando cana. Naquela época não havia máquinas. E os meninos voltavam para suas casas com dinheiro e compravam motos. Adeus, jegue! Acabou-se o jegue, agora é moto. Não existe mais animal nas cidades do interior do Brasil, norte e nordeste. Só existem motocicletas, vindo do corte da cana. E esse é o combustível, que tu vai voltar a ver direitinho. Te peço como professor. O etanol vai queimar, reage com O2, como todo carbono reagente vai virar CO2 e o hidrogênio vai virar água. Quero te lembrar que são dois carbonos, 6 Hs, 3 de água. E agora o detalhe interessante. Meu querido, não esqueça, na hora do balanceamento, que tem um oxigênio aqui meio perdido. Mas não é perdido não para você. Tu tens 3 oxigênio, mais 4, 7. Contando esse, só faltam 6. Então, este oxigênio é malandro para quem não tem prática. E essa reação aí, como se trata do primeiro, tem um ΔH, houve uma liberação de 1.368 kJ. O N-octano, o penta, que tem 5 carbonos na sua cadeia principal, que tem 3 metis nas posições 2 e posição 4, apresenta um total de 8 carbonos. Por isso, ele é chamado de octa.
a quantidade de H será o dobro, 16 mais 2, 18. O C8H18, claro, reagindo com oxigênio, produzirá, nesse caso para uma molécula, 8 de gás carbônico e uma a mais de água, 9 de água. A quantidade de oxigênio, claro que pode contar, se tem 16 mais 9, dá 25. Se você colocar 25, vai ficar o dobro. Então você vai pegar 25 meios. Ou, como te orientei, a quantidade de oxigênio na queima de um hidrocarboneto é o triplo da quantidade de carbono, o triplo de 8 é 24, mais 1 sobre 2. Pronto, esta reação fará uma liberação de 5.000, uma quantidade de calor que é praticamente o triplo, 5.471 kJ por mol. A segunda pergunta da Unicamp: qual a energia liberada num mol desta gasolina? Admitindo a palavra gasolina como sendo uma soma de etanol combustível e de N-octano combustível. Se estamos falando de 1 mol na alternativa B, 1 mol de gasolina, isto corresponde a 0,5 mol de etanol e 0,5 mol de octano. Com o detalhe, este mol de cada um deles corresponde a um valor afinal, em energia. Este mol de etanol, posso multiplicá-lo por fator unitário. Da mesma forma, o octano. Este meio mol que compete ao etanol vai produzir uma energia de 1.368. Se fosse 1 mol inteiro, estaria produzindo 1.368, leia-se quilojoule. Claro, o sinal negativo foi a indicação da liberação do calor. Da mesma forma, somada a meio mol do octano. A primeira parte, a segunda parte. A segunda parte, o meio mol de octano, se fosse o mol inteiro, estaria liberando 5.000. Então, se fosse 1 mol inteiro do octano, estaria liberando 5.471 kJ. Muito bem, pronto, está aqui o meu raciocínio. Aquele mol de gasolina, cuja energia eu quero saber, vai me produzir quanto de energia? Cancelando o termo mol, que é um termo comum, baseado numa identidade de que um mol produz essa energia, correspondendo a um fator unitário que cancela a unidade indesejada e mantém a unidade desejada. A energia produzida por meio mol de etanol, a energia produzida por meio mol de isoctano, dá 3.419 kJ. A terceira pergunta, muito boa, para nós praticarmos definitivamente fator unitário. Qual a energia liberada num litro? Quer dizer, num litro desse combustível chamado gasolina, feita de etanol e octano, cuja mistura é meio mol para cada um. São quantidades molares iguais, dando uma massa molar aparente e uma densidade 0,72. Com tanta informação, com tanto denominador, para cada mol pesar isso, para cada ml pesar isso, para cada mol produzir essa energia, com tanta relação, eu vou ter muitos fatores unitários. Vai ser uma festa.
Vamos então à terceira pergunta, que é, como disse, a energia liberada num litro. Estamos falando de 1 litro de gasolina. Bem entendido que esta gasolina é uma mistura de 2 combustíveis. Bem, se este é o valor dado, qual é o valor aqui no final? Este valor dado está em litro e é de gasolina. Tem que se transformar em quê? Tem que se transformar em energia. 1 litro desse combustível corresponde a uma energia de quanto? Queimada lá no motor. Esta transformação de litro para quilojoule é que nós procuramos. Vamos então à festa dos fatores unitários. Tu vai multiplicar por muitos fatores unitários, em cada vez vai simplificar uma unidade indesejada. E a primeira, que está com as malas prontas, é a grandeza litro. A pergunta não é a energia. Se a pergunta é energia, cai fora litro. Tu não está na resposta. Se não está na resposta, é uma unidade indesejada. Substitua por alguém que valha o teu valor. Ora, quando se trata de volume, a única unidade de volume que eu tenho é mililitro. Então eu vou querer saber quanto em mililitro 1 litro vale. Ora, 1 litro corresponde a 10 na terceira mililitros. 1 litro são 1000 mililitros. Feita a mudança, cair fora de litro. E aí já pego o gancho. Se eu entrei em mililitro, eu vou passar para litro. Fazendo o quê? Dizendo a verdade de que 1 mililitro corresponde a 0,72 gramas. Não é uma brincadeira, é muito inteligente, é muito fácil, sem sofrer tanto, multiplica os meios, multiplica os extremos, divide com vírgula. Tu não é disso, cara, tu é disso aqui. Eliminado agora a unidade número 2 indesejada, ficou com grama. E ao ficar com grama, me leva para este gancho. O gancho, aonde tem grama, é o 80,1. Ah, é? Então, lá vai eu, 80,1 grama. Por que eu vou colocar 80,1 aí? Porque sim. Porque o que eu quero é tirar fora a grama. Por que eu quero tirar fora a grama? Porque o que eu quero é quilojoule e não grama. Agora, como é que eu vou tirar aquela grama com 80? Colocando o correspondente desse 80. O correspondente desse 80 não é 1 mol? É 1 mol. Quando 1 mol foi calculado, pegando o peso do etanol mais o peso do octano, naquela proporção meio a meio, deu uma massa molar aparente de 80. Ótimo! Vou eu discutir? Cheguei na palavra mol. Cheguei na questão, meu jovem. Por quê? Porque agora eu vou procurar a palavra mol que me leve para casa, que me leve para a energia. Eu quero saber a energia. Este é o ponto. Para isso, então, vamos voltar ao nosso caso, que acabamos de calcular. O mol dessa gasolina produz quanto de energia? A metade desse mol produz 684 kJ. A outra metade, mais poderosa, produz 2.000. Então, o mol inteiro produz quanto? 3.419,5. Pois é, meu jovem. Então, se 1 mol desta gasolina queimar, vai produzir 3.419,5 kJ. Pronto. Aí, meu querido, o que eu tenho? A possibilidade de eliminar a unidade indesejada e ficar na unidade desejada. O que der aí vai ser a resposta. E agora, o professor
Os professores que fizeram essa questão fizeram os garotos sofrer, porque essa conta aí não é simplificável rapidinho. A multiplicação de 10 na terceira por 72 por 3.419,5 dividido por 80,1, esta dificuldade a mais vai me dar então 30.000 kJ. Claro, posso expressar com 3,0740, 10 na quarta kJ. A química é ótima! Venha, que tu vai gostar. Tote ao seu dispor.